Boa tarde aí, galerinha do primeiro ano. Nós vamos aí para mais uma etapa aí da filosofia, ok? Do nosso caderno do aluno, onde nós vamos aí iniciar uma nova situação de aprendizagem que vai tratar aí da história da filosofia. Claro que é uma pequena introdução, só que são só pequenos aspectos da diferenciação de cada período, dos principais filósofos, do que eles estudaram, ok? De quanto tempo durou esse período e ao longo aí das nossas aulas, no decorrer dos 3 anos que nós vamos ter juntos, né? Nós vamos aí ver de forma mais detalhada a história da filosofia. Esta é uma pequena introdução aí a respeito da história da filosofia. Bom, como de costume, ok? Sempre coloco aqui o material utilizado nas aulas. E o material utilizado para essa aula aí é o livro Fundamentos da Filosofia, do professor Gilberto Cotrim e da professora Mirna Fernandes, na página 90 do livro de vocês. Então, quem tem o livro aí, vai lá na página 90 e tem lá uma tabelinha, tá? Um resumo bem detalhadinho aí a respeito da história da filosofia que eu estou reproduzindo aqui. E além disso, o caderno do aluno e o caderno do professor da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ok? Aqui eu usei o caderno do professor nas páginas 24 e 25, onde tinham lá pequenos textos a respeito de cada período e eu coloquei aqui para nós termos aí esta aula. Todas as aulas, tá, que nós tivemos aqui, que eu estou postando para vocês aí no Google Sala de Aula, na página da escola, elas estão disponíveis também aqui no meu canal do YouTube e na minha página no Facebook. Peço a vocês que aproveitem o momento e se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, tirem dúvidas para que nós possamos aí também poder progredir aí no Facebook e no YouTube. Vamos lá para o primeiro período histórico da filosofia, tá? Esse período histórico da filosofia vai se iniciar no século VII a.C., com os filósofos pré-socráticos. Essa filosofia, como vocês podem observar aí no slide, ela é dividida em 4 períodos, ok? Eu tenho o período pré-socrático, um período que antecede Sócrates, tá? Não só no período cronológico, não só no período de época, mas também no objeto de estudo. Então, a filosofia pré-socrática, ela vai estudar aí os fenômenos da natureza. Nós vamos ter aí uma série de filósofos pré-socráticos. Eu destaquei 2 aqui inicialmente, depois vocês vão ver mais alguns, tá? Coloquei aí Tales, Anaximandro, nós temos Anaximenes, nós temos Pitágoras, Heráclito, temos também Parmênides, Demócrito, ok? E uma série de filósofos aí que se destacaram. Um segundo período aqui, que é a filosofia clássica, nela nós vamos ter o período socrático, ok? Nesse período socrático, a filosofia muda o seu objeto de estudo e vai passar a estudar as questões humanas. Dentro do período da filosofia clássica, eu vou ter com Platão e Aristóteles a filosofia sistemática. A filosofia vai passar a discutir aí um sistema filosófico mais elaborado, ok? Onde vão ser discutidas também questões da natureza, questões sobre a origem do mundo e questões sobre a humanidade. Nós vamos ter aí a filosofia helenística, ok? Nesse processo de filosofia helenística é o período de modificação por conta das conquistas de Alexandre o Grande na, na Grécia, a modificação estrutural ali do mundo grego, a filosofia greco-romana, que vai fazer parte desse período aqui também, onde vamos ter aí modificações no pensamento filosófico. Aqui um breve resuminho desse período inicial da filosofia, ok? É um período que vai abranger aí o século VII a.C. e vai até o século VII depois de Cristo. Começa no 7 antes de Cristo e se estende até o 6, 7 depois de Cristo. Nós vamos ter aí
no início da filosofia, ali na cidade de Mileto, a Grécia vai ser o seu grande berço, né? É o berço da filosofia ocidental, mas também vai se expandir aí para o Império Romano, vai para o norte da África, como diz o texto. A maioria dos escritos dessa época vão se perder, restando para nós apenas pequenos fragmentos, tá? É um período aí do início, de certa forma, de um tipo de ciência, de questões mais abrangentes, do abandono da mitologia, na evolução da razão. Então é um período muito importante aí para a história humana. Nesse slide aí vocês vão ter aqui os principais nomes do período, tá? E as suas escolas correspondentes, como vocês podem observar aqui, tá? A escola de Mileto, os eleatas, os pitagóricos, os pluralistas, os sofistas, ok? Então, cada um desses filósofos aqui nessa legenda representa a escola que ele defendeu, a teoria que ele levantou aqui, né, os três pilares da filosofia de Mileto, Tales, Anaximandro e Anaximenes. Nós vamos ver Tales e a sua teoria, que é a causa do mundo, a arché seria os números. Tales aqui, por exemplo, é a água, para Anaximandro seria o apeiron, o indefinido, para Anaximenes o ar. Então, Heráclito aqui vai falar sobre o movimento, o Parmênides vai falar sobre imobilismo, que o mundo, a sua arché seria o ser, a causa do mundo. Então, cada um desses filósofos aqui ofereceu uma resposta diferente, né? Então, aqui eu tenho os pré-socráticos, os socráticos, os filósofos aí de outros períodos, ok? Entre o período sistemático e a filosofia helenística. Bom, vamos lá para o período medieval, dos períodos mais longos da história, tá? Nesse período aí que vai se iniciar a partir do século V, com a queda do Império Romano e ao mesmo tempo a expansão do cristianismo. Nós vamos ter aí nesse período duas grandes escolas, tá? A escola patrística, que é uma filosofia desenvolvida pelos padres da igreja e teve como principal representante Santo Agostinho, e a escolástica aí por volta do século 13, 14, que nós vamos ter como principal artífice, como principal nome, o Santo Tomás de Aquino. Além desses, tá, nós vamos ter aí outros filósofos que vão disseminar aí também a filosofia, né? Filósofos europeus que não estavam restritos aí, por exemplo, à tradição cristã que predominou nesse período. Entre eles, Roger Bacon e Guilherme Jocquin. Então, outros filósofos aí, tá? Os filósofos árabes como Avicena e Averroes também vão ser nomes importantes para o período medieval. Nessa segunda parte aí, o desenvolvimento concreto aí da filosofia medieval vai ter de forma mais extensa a partir do século VIII, ok? Ela vai, claro, se construindo, nada na história é de uma hora para outra, tudo é um conjunto de condições sociais, históricas, econômicas. Nós vamos ter nesse período um fortalecimento muito grande da igreja, que deixa de ser só uma estrutura espiritual e passa a ser também uma estrutura política, tá? Mas isso nós vamos ver mais à frente. Os espaços religiosos, como os mosteiros, eram muito desenvolvidos, era desenvolvida demais a filosofia nesse período e, claro, a Igreja Católica teve hegemonia. Tá? Porém, além dessas manifestações religiosas, né, a filosofia também ocorreu fora do mundo cristão, principalmente na parte aí dos árabes e dos judeus. A filosofia desse período aí, ela vai ser uma área de conhecimento muito importante que vai contribuir aí para a criação de escolas, de universidades. E a grande discussão aí nesse período era a oposição entre fé e razão e, ao mesmo tempo, também a tentativa de unificação dos dois. Nós tivemos aí grandes debates, tá? Mas o que prevaleceu
foi a tentativa de separar, né, aquilo que pertencia à divindade, aquilo que pertencia a Deus, seria a teologia, e aquilo que pertencia aos homens, que no caso seria a filosofia, mas teve aí, por parte de muitos filósofos do período, a tentativa de conciliação entre ambas. Bom, aqui alguns nomes aí do período medieval, tá? Os principais teóricos, temos aqui Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, os dois principais, mas além destes, nós temos aqui todos estes filósofos aqui que fizeram grande sucesso no período medieval. Bom, a filosofia moderna talvez seja, tá, no meu modesto modo de entender aí, o período de maiores transformações na história da filosofia, porque nós vamos ter aí vários períodos, tá, como vocês podem ver aí, a Renascença, o racionalismo, o empirismo, o iluminismo, ok? Então, foi um período aí que vai ocorrer aí a perda, né, a perca, a igreja vai perder o seu predomínio, ela vai deixar de ser a fonte principal, vai ser um período aí em que a ciência vai começar a se consolidar por conta de todos esses nomes. Nós temos aí a criação da metodologia científica, então a oposição em relação à fé, à razão passa a ser fundamental nesse período. É um período que esses filósofos vão sofrer inúmeras perseguições por conta da oposição que a igreja lhes impunha. Esse período, então, como eu disse a vocês, está um período de grandes transformações. Nós vamos ter aí, a partir do século XVI, principalmente, final do século XV, a Europa sendo o palco do desenvolvimento do mundo, do capitalismo. Nós vamos ter aí a formação dos estados nacionais, nós vamos ter o período de colonização, as grandes navegações, as colonizações na América, nós vamos ter aí formação de impérios, a igreja perdendo seu poder, né? Nós vamos ter aí no século XVI, né, lá com Martinho Lutero, a reforma protestante. Então, as ideias que permeavam o homem, daquele homem que tinha que obedecer, daquele homem submisso, passa a ser muito questionada, a razão passa a ser a fonte para a liberdade humana, enfim. Nós temos aí uma oposição do homem em relação à religião, o homem passa a ser mais livre, o homem passa a ser um ser mais racional, mais senhor de suas ações e uma fundamentação maior, né, e uma esperança maior aí na questão das ciências empíricas. Aqui alguns filósofos que se destacaram nesse período, ok? Francis Bacon, René Descartes, Thomas Hobbes, Kant, Hume e John Locke. Esses filósofos aqui fizeram ciência, né? Vamos ter aqui escritos sobre o entendimento humano, escritos políticos, enfim, foram homens assim que marcaram o período moderno e transformaram a história da humanidade, e todos eles nós vamos ver aí ao longo do curso de forma mais específica e mais detalhada. Bom, para finalizar aí a filosofia contemporânea, ok? Onde nós vamos ter aí uma fragmentação maior da filosofia. A filosofia passa a ter diversas correntes, ok? E essas correntes, como vocês podem ver aí, elas vão influenciar muito o comportamento humano. A filosofia contemporânea vai se iniciar aí no século XIX, com algumas mudanças que ocorreram no mundo. Então nós vamos ter aí uma série de correntes, tá? E a filosofia vai se voltar mais na relação humana com a tecnologia, com o tecnicismo, tá? E todas essas influências no mundo. Nós vamos ter aí também um estudo mais avançado sobre psicanálise, um estudo mais avançado sobre os fenômenos, sobre a existência, sobre a questão do ser, tá? A estrutura do ser, a questão do ser no mundo, enfim, a relação do homem com a sociedade, todas essas questões que influenciam aí no comportamento humano. Então a filosofia contemporânea, como eu disse aí, tá? Ela vai
ser iniciada a partir do século XIX, de forma mais extensa, mas no século XVIII aí, com a Revolução Francesa e com a Revolução Industrial, elas vão ser aí os grandes estopins para a filosofia, ok? Então, desse período, né, no caso a filosofia contemporânea. Então, os objetos de estudo, como eu acabei de dizer, vão se inspirar aí na Revolução Francesa e na Revolução Industrial e a questão da desumanização do homem nesse processo produtivo, né? Com o avanço da ciência, com a tecnologia cada vez mais expandida, cada vez mais forte, o homem passa por um processo de desumanização que vai ser criticada aí principalmente pelos filósofos existencialistas, pelos filósofos da escola de Frankfurt, por Karl Marx e por outros aí que perceberam nesse período aí uma grande evolução da tecnologia e o ser humano sendo colocado num papel de menor destaque, sendo cada vez mais dependente da máquina, tá? Vamos ter aí estudos também sobre filosofia da mente, sobre filosofia comportamental, enfim. É um período aí que vai tratar dessa questão da relação humana com o avanço tecnológico. De alguns dos filósofos desse período, tá? Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer, Marx, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, filósofos aí que estudaram muito essa questão do homem com o mundo e a influência desse mundo contemporâneo, nesse mundo tecnológico, nesse mundo da razão, nesse mundo científico, na relação dele e na influência dele com o comportamento do homem. E aqui, para finalizar, umas 4 questõezinhas para vocês refletirem sobre cada período histórico aí da filosofia, ok? Então peço a vocês que respondam essas questões, me enviem o mais rápido possível para que eu possa ajudar vocês aí, avaliar vocês, para que vocês tenham aí uma notinha de participação. Um abraço a todos.